Pérgamo por completo, mas você não se deixa governar. Há um sistema demoníaco em Pérgamo. Deixa eu falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo, né? Que eu esqueci de começar assim, mas vamos embora lá. Pérgamo é uma cidade muito especial e impressionante, que parece que todas as introduções de todas as cartas, todas as cidades vão ser muito parecidas, porque todas as cidades eram muito ricas, todas as cidades tinham marcas e histórias tremendas. Pérgamo é uma cidade que tem histórias tremendas. Um exemplo, foi a primeira vez que foi feito moeda. Renata gosta de escrever essas coisas, Renatinha, né? Primeira vez que foi feito moeda no mundo. Primeira moeda que foi aceitada a ser feita foi feita nesse lugar. 400 anos antes de Cristo, eles já tinham moedas. Eles viam que precisava de moeda, ninguém tinha pensado nisso ainda. Eles começaram a fazer moedas com a cara do rei. Agora esqueci o nome do rei, que ele era um rei muito rico. Ele, até, quem gosta aí de história, a história de Midas é baseada na história desse rei, porque ele queria ser tão rico, tão rico, tão rico. Essa é a história desse rei. E Pérgamo, ela é a primeira cidade, depois eu vou estar falando mais sobre isso, aonde foi em Éfeso, quem estava aqui estudando em Éfeso, havia o culto ao imperador vivo. Isso é algo muito novo. Só que em Pérgamo foi diferente. O primeiro lugar do mundo antigo, antes até de Roma, a adorar o imperador vivo foi em Pérgamo. Eles adoravam o imperador vivo. Primeiro altar, primeiro templo ao imperador vivo era em Pérgamo. Lá em Pérgamo tinha também um templo muito grande para Zeus, o maior templo para Zeus em todo aquele lugar ali, em todo aquele reino, era em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade, como a maioria das cidades, era monoteísta, tinham vários deuses, como quase todas as cidades daquela época. De repente só em Jerusalém que não era assim, mas quase todas as cidades do mundo, todas as cidades daquela época, eles eram muito monoteístas, adoravam diversos deuses. Lá tinha um anfiteatro, que depois vocês vão ver a foto, imagino eu, né, Andrezinho? Um anfiteatro, onde era enorme anfiteatro, onde era o anfiteatro mais íngreme do mundo. É praticamente um morro em pé, esse anfiteatro. É muito engraçado ver a foto e olhar naquele lugar assim. Falei, meu Deus, como pode alguém ficar nesse lugar? Lugar praticamente assim, quase um muro. E enorme esse anfiteatro. Lá também tinha isso, é o que mais marca essa cidade. Não era uma cidade rica, ou melhor, era uma cidade muito rica, mas não era igual a Éfeso, que era marcado por riquezas. Lá porque quem ia para Éfeso estava procurando dinheiro, está entendendo? Dinheiro, estava procurando ir para o templo de Diana. Por 400 anos, esqueci de falar isso, ela foi a capital da Ásia Menor. Pérgamo foi a capital. Nessa época aí, a capital era Éfeso. Tinha se mudado para lá por 400 anos, para ver como a cidade era muito rica. Era considerada a cidade mais bonita de todas. Era a princesinha de toda a Ásia Menor. O que marca muito essa cidade é porque uma vez o imperador, ele quis fazer uma biblioteca. E ele queria ter a maior biblioteca do mundo. Uma biblioteca do mundo. E nessa biblioteca era a segunda maior biblioteca. E nessa biblioteca tinha 200 mil livros, ou 200 mil pergaminhos livros. Só que ele queria ser a maior. Aí eles começaram a querer exportar bastante papiro. E papiro vinha... De onde vinha o papiro? Alguém sabe aí? Egito. É de uma planta que tem no rio Nilo. Então eles estavam exportando bastante papiro. E também ele chamou o diretor da maior biblioteca, que ficava em... Meu Deus, estou falando que tentando lembrar da biblioteca do mundo. Esqueci o nome agora. E chamou também para trabalhar lá. Aí trabalhando lá, o cara lá, o rei do Egito falou,
Ptolomeu II falou, não vou exportar mais papiro. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, nós temos que fazer os nossos próprios livros, os nossos próprios papéis. E com isso eles começaram a pegar pele de animais, esticar as peles de animais, e eles foram e inventaram o pergaminho. A palavra pergaminho vem de Pérgamo. Foi criada, a cidade existia muitos anos antes, e eles criaram o pergaminho, onde para a gente é muito importante. Esses dias eu estou conversando com uma pessoa que é até espírita, macumbeiro, não sei. Ela falou para mim assim, eu não acredito na Bíblia, porque passou-se muitos anos, o Antigo Testamento, passou-se muitos anos e pode ter sido mudado. Aí a importância do pergaminho. E no ano, há uns 100 e poucos anos atrás, um pastor estava pastoreando suas ovelhas, quando ele encontrou uma caverna, e entrou na caverna. Aí ele encontrou um pergaminho chamado Pergaminho do Mar Morto. Esses pergaminhos foram escritos há mais ou menos 2000 anos atrás. Na verdade, faz 2090 anos, esses pergaminhos foram escritos. E esses pergaminhos, eles começaram a pegar esses pergaminhos, estão em Jerusalém, começaram a botar do lado da Bíblia de hoje, do Antigo Testamento hoje. Não há diferença nenhuma. Nenhuma. O pergaminho que foi escrito há 2000 anos, com a Bíblia que você tem na sua mão hoje, não há diferença nenhuma. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que vela em guardar a sua palavra. Era uma cidade muito poderosa, uma cidade muito rica. Era uma cidade onde o povo era muito inteligente. Naquela cidade havia uma escola de medicina, onde o Deus da medicina, até anotei aqui o nome, não vou pegar aqui não, o Deus da medicina, ele era muito adorado naquele lugar. Essa era a cidade, esse era o contexto histórico dessa cidade naquela época de João. Amém, amado? O contexto histórico daquela época é muito diferente do nosso. Entenda em nome de Jesus, é muito diferente do nosso. E aqui eu expliquei tudo isso que vai ajudar bastante a entender o que Deus escreveu para nós aqui. Que diz assim, ó, se aonde você vive está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel. Repete assim, tem como permanecer fiel em qualquer lugar. Amado, deixa eu falar contigo, amado, se havia homens fiéis no lugar onde o trono de Satanás, o governo de Satanás, aqui no final diz assim, aonde Satanás habita. Se tem como esse povo ser fiel, imagine você, amado, em nome de Jesus. Porque mais, amado, mais do que uma maldição, eu vou falar isso mais tarde depois, mais do que uma maldição, tem uma maldição aqui, tem outra maldição ali, aqui é muito mais, aqui fala que há um trono, quer dizer, há um governo satânico nessa cidade, mas você permanece fiel, meu nome, e não renunciou à fé que há em mim. O povo era perseguido, porque entenda, amado, em nome de Jesus, quando você é crente naquela época, quando você é cristão naquela época, e isso existe até hoje, no Egito, por exemplo, você tem o nome da sua religião no seu documento. Aí você vai arrumar um emprego, chega lá, se você é cristão, você não arruma emprego. Se você vai no lugar para ver documentos e está lá, senta aí, espera todos os muçulmanos passar, espera todo mundo que é da minha religião passar, depois você entra. Não era nada diferente nessa época. E aqui continua assim, ó, nem mesmo quanto Antipas. Quem era Antipas? Minha testemunha foi morta nessa cidade onde Satanás habita. Antipas era o pastor dessa cidade, em Pérgamo. Ele era o pastor, e Antipas também,
forma que a gente não pode entender às vezes, já foi também discípulo de João. Parece que o João está escrevendo para todos os seus discípulos. Só que quando Deus manda João escrever essa carta, Antipas já estava morto. E os historiadores contam que ele foi morto no bezerro, bezerro de bronze. Quem já ouviu falar aqui bezerro de bronze aqui? Foi morto no bezerro de bronze. O que era isso? Pegaram Antipas, por não ter negado a sua fé, pegaram ele, botaram ele dentro de um bezerro enorme, enorme de bronze, fecharam lá dentro. Depois eles vinham e botavam um fogo embaixo, acendia aquele fogo, e o cara simplesmente morria queimado, asfixiado. Era simplesmente que ele morria assim. E essa igreja já tinha passado por isso, visto que Antipas tinha sofrido, visto que ele havia passado, e a Bíblia fala que eles continuavam fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Eu fico pensando se houvesse uma perseguição da igreja nos dias de hoje, no Brasil. Hein, Paulo? Como seria, hein, Paulo? Uma perseguição na igreja e chegasse para a gente e falasse assim: renuncia a Jesus ou morre. Como seria isso nas igrejas dos dias de hoje? Eu acredito por fé que a maioria passaria morto. Por fé, eu acredito que a maioria não negaria Jesus. Estou falando por fé. Mas muitos ficariam. E a Bíblia fala que essa igreja talvez não fosse uma igreja muito grande, talvez fosse o tamanho que a gente tem aqui hoje, ou talvez até menor, porque era o começo, entenda, amado? Isso aqui é o começo da igreja. E nesse começo da igreja em Pérgamo, aquele montinho de gente, mesmo vendo toda a perseguição, mesmo vendo tudo aquilo que eles passavam, eles não negaram a Jesus. E permaneceram fiéis a Ele. Essa era a igreja. E é interessante aqui que fala assim, ó, aonde, piora a situação, aonde Satanás habita. Caramba, como que é isso? Essa história, Satanás tem uma habitação em Pérgamo. Aí a gente estuda isso aqui, muitos estudam, já vi diversos comentários sobre isso, e é difícil falar o que Jesus está falando. Aonde, uma cidade, aonde Satanás habita. É estranho, mas na minha opinião, e de muitos que eu vi, fui formando a minha opinião a respeito disso, é justamente por causa que havia naquele lugar um alto culto ao imperador. Naquela época, o Domiciano. Domiciano foi o segundo maior perseguidor da igreja dos começos ali, né? Primeiro foi Nero, e Domiciano é considerado Nero II, a missão, continuação. Entendeu? É Nero II, Domiciano. E ele justamente perseguia a igreja porque ele fez algo maior que Nero fez. Nero tinha adoração ao imperador morto. Domiciano implantou a adoração ao imperador vivo. E quem não fosse uma vez por ano, e adorasse uma vez por ano, e fosse lá e adorasse o imperador, era chamado em casa: vem cá, por que você não adorou o imperador? Adora agora aí, se não adorar, morre. Era assim que funcionava. E eu acredito, amado, que a ideia aqui de habitação de Satanás é porque essa cidade foi a primeira a implantar. Na verdade, ela que deu ideia para Domiciano. Ela que deu ideia. Domiciano, vamos começar a adorar o Senhor vivo. Domiciano, você é fera. Foi ela que deu ideia. Então, culto, como diz assim, aonde Satanás habita, na minha opinião, é porque havia um homem sendo adorado como Deus daquele lugar. Deixa eu falar para você, amado. A gente não pode adorar ninguém, homem nenhum, como Deus em lugar nenhum. Porque onde há um homem sendo adorado, ali habita Satanás. Você entendeu o que eu estou falando de mim, amado? A gente toma cuidado com isso, amado. Se em qualquer lugar, amado, seja onde for, pode ser Rock in Rio, pode ser dentro da igreja, lá no seu trabalho.
Se há um homem sendo adorado, ali habita Satanás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, mano. Essa é a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o único que deve ser adorado é o Senhor. Amém? Tu pode aplaudir Ele, amém? Amém, amado? O único que pode ser adorado é o Senhor. Mas nessa igreja, além de todos os problemas do local onde a igreja estava, e mesmo assim continuava fiel, eu vou falar para você, amado, não há desculpa. Ah, pastor, entrou na faculdade todo mundo se perde. Não importa, ali estava o trono de Satanás. Ele governava, era o seu sistema, Pérgamo. Aqui, lá, Satanás habitava em Pérgamo. Mas mesmo assim a igreja permanecia fiel. Ah, vou entrar lá na faculdade. É fácil? Não é fácil. Federal, municipal, não tem, lógico, deveria ter, municipal, particular. Ah, pastor, tu não conhece o inferno que tem lá, mas a Bíblia diz, se o povo em Pérgamo continuava fiel, é sinal que tem como ser fiel. Não há desculpa para isso. Se o povo em Pérgamo continuava fiel, tem como ser fiel. Mas nem tudo é flores. A Bíblia fala que havia uma queixa, ou algumas queixas, né? Contra essa cidade. E o anjo diz assim, e Jesus diz assim ao anjo da igreja: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas. Deixa eu ver rapidinho aqui, mano. Tem uma versão que eu gosto mais. Estou achando. Tá bom, deixa eu ver. Diz assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Não uma só, algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quem é Balaão? Alguém lembra quem é Balaão? Balaão é aquele profeta que queria amaldiçoar o povo de Deus e não conseguia. Balaque contrata Balaão e fala: Balaão, amaldiçoa esse povo. Quando eles estiverem passando, você levanta a sua mão, Balaão, levanta a sua voz e amaldiçoa esse povo. E Balaão ia até o monte. Aí quando ele ia amaldiçoar, só saía bênção da boca de Balaão. Aí Balaque chamava ele de novo: como que é, Balaão? Você está amaldiçoando o povo, porque maldição, sabe, sem causa, não prosperará contra a sua vida. Semana passada, uma pessoa chegou para a minha família e falou que ia fazer uma macumba para a gente. Falou assim mesmo. Chegou para a minha família, né? Falou assim: vou fazer uma macumba para vocês. Falou assim mesmo. Fazer uma macumba para você. Aí, só que não falou para mim, falou para a Rose, né? Vou fazer uma macumba para vocês. Aí eu falei: Rose, você não falou para ele não? Não pega, macumba e crente não pega não, porque maldição sem causa não prosperará sobre as nossas vidas. Quando Balaão profetizava, tentava profetizar, vou te dar mais dinheiro, Balaão, ele tentava profetizar e abençoava. Vou te dar mais dinheiro, Balaão, chamava ele, dava mais dinheiro, ele tentava amaldiçoar, aí profetizava. Aí ele chegou para o rei, para Balaque, foi Balaque, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Olha para o teu irmão lá e fala assim: não tem como te amaldiçoar, porque Deus te abençoou. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, amém? Não tem como. Aí a Bíblia fala que ele fala assim: ó, mas ó, faz o seguinte,
pega um monte de prostitutas, de mulheres, e coloca na pista, junto deles. Aí eles vão se deitar com essas mulheres e vão se amaldiçoar por causa disso. Coloca um monte de mulheres prostitutas, meninas desse povo, para se juntar com eles e casar e ter relação sexuais com eles, para que eles, através dessa maldição, venha uma praga sobre a vida deles. E é isso que acontece. Vai lá que bota um monte de mulher, e eles já sabendo que não poderiam se contaminar com mulheres de outros povos, Moisés tinha deixado a sua esposa e seus filhos para trás por causa disso. Moisés tinha feito isso, com muita relutância também, não foi fácil para ele. Ele tinha feito isso. Eles sabiam que não podiam se envolver, porque se deitou é uma só carne. E com isso veio uma praga sobre Israel. Uma praga que começou a matar muita gente. Aquela praga começou a matar muitos israelitas. E só findou quando o sacerdote pegou uma lança e encravou sobre um israelita e uma mulher. Os dois estavam tendo relação. O sacerdote vem, pega aquela lança e crava nos dois e mata os dois juntos. Aí a praga sobre Israel se cessa. Uma história horrível, né? Esse é Balaque e Balaão. E a Bíblia fala aqui nesse texto que haviam pessoas que estavam ensinando ensinos de Balaão para armar ciladas contra contra a igreja. É Jesus falando, olha, há no meio da minha igreja em Pérgamo, uma igreja fiel, alguns que estão ensinando, armando ciladas, uns contra os outros, para que eles sejam amaldiçoados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de amém, amado? Estão me entendendo? Estou aqui? Estão comigo? Jesus falando, olha, cuidado, eu tenho algo contra você. Tem pessoas que se apegaram a ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, e estão armando ciladas para destruir o povo, o meu povo aí em Pérgamo. Se cuida, sua fidelidade está indo embora. Vocês estão sendo fiéis, não estão mais. Tem pessoas ensinando, olha, pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Pode fazer aquilo outro, não tem problema não. Porque depois, a ideia é que depois só pedir perdão que Jesus perdoa. E não continua aqui, assim, interessante que fala também sobre outros, diz assim, de igual modo, você também tem aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem são, o que ensinos dos nicolaítas? É difícil falar. Alguns, tem até o Cirineu, é um teólogo do ano 200, alguma coisa, que ele fala que nicolaítas veio de Nicolau. Nicolau era um dos diáconos. Eu achei interessante, um pastor falou assim, eu acho que era mesmo, porque tem muito diácono que chega na igreja e dá muito trabalho. E sai da igreja porque não acredita no que o pastor fala, aí abre a sua igreja, tem uns diáconos que dão muito trabalho mesmo. Eu, pessoalmente, até um pastor muito famoso da Assembleia de Deus, um moreninho, está falando assim, de repente alguém já sabe o que eu estou falando, né? Falando dessa forma assim, que é assim que ele fala, eu acho que era mesmo. Porque os diáconos dão muito trabalho na igreja mesmo, tem diácono que abre a sua igreja, porque não gostou do que o pastor falou, abre a sua igreja lá e faz isso aqui lá, mas... Ele falou, caramba, mano. Aí, Cirineu, ele falava que Nicolaíta vinha de Nicolau, que se afastou dos ensinos de Cristo e começou a ensinar. Começou a ensinar os ensinos que eles acreditavam. Vou falar o que é daqui a pouco. Os ensinos que eles falaram, que eles acreditavam, a sua doutrina dos nicolaítas. Outros
já acredita que vem do nome, né, que é Nicolaitas em grego, é mais ou menos a ideia de pessoas livres. Pessoas livres. Por isso que podia fazer o que eles faziam. Vou explicar já. Agora, eu escutei uma agora, quase vindo para cá, que eu achei muito boa. Porque, na verdade, é praticamente Nicolaitas. Nicolá. Que aí já é uma frase, não sei se é aramaica ou hebraica, que quer simplesmente dizer coma. É a tradução da palavra, a palavra Nicolá quer dizer coma em hebraico. E para mim o que mais soou bem foi isso. Por quê? Por mais que os outros também não tenham muita... O que mais importa não é isso, o que mais importa é o que eles ensinavam. O que eles ensinavam? Pode tudo. Por isso que eu gostei mais do coma. Faça o que você quiser. Porque vem no mesmo termo quando lá em Isaías fala assim, ó, comam de tudo. Porque morreremos. Vamos fazer o que quiser fazer, porque morreremos. Quando eles falam isso lá em Isaías, estão falando, Nicolá, tudo, porque morreremos. Sabe, a ideia eu gostei muito como, tipo, faça o que você quiser fazer. Esse é o ensino de Nicolaitas. Faça o que você quiser fazer, da forma que você quiser fazer. Afinal de contas, o corpo é seu. Afinal de contas, a carne de nada presta. Esse era o principal ensino. A carne de nada presta, então a carne vai perecer mesmo. Então, se a carne perece, o corpo, o espírito não, mas a carne, então faça. E tinha muita imoralidade sexuais. Muita imoralidade sexuais. A história diz que nessa seita, os pastores ofereciam as suas esposas para o sexo na hora do culto. Era assim que era feito. Então, imagina, Jesus falando à igreja, Pérgamo, por favor, tem gente ensinando uma perversidade, imoralidade, uma perversidade sexual no meio da igreja. Se cuida disso. Então, estão entendendo? Diga amém, amado. Isso era a igreja, era o templo, naquele momento, que estava passando por isso, e Jesus se preocupando. Amado, você falou que Jesus, ele se preocupa com a sua igreja. Aqui, no começo ele fala assim, ó, sei onde você vive. É Jesus falando assim, ó, eu te conheço, eu olho para você. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Ele se preocupa com você em todas as áreas. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, seja sexual, seja moral, seja espiritual, seja de fidelidade a Deus. A gente precisa cuidar, porque Deus está olhando isso. E já estou terminando. Aí Jesus fala assim, ó, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a minha espada, com a espada da minha boca. Ele falando, ó, aqueles que estão ensinando isso, eu irei e lutarei contra eles com a espada que há na minha boca, tipo assim, ó, vou destruir todo geral. Eu vou acabar com a vida de todos eles. Porque eu velo pela minha igreja. Existe uma coisa que esses dias tem mexido muito no meu coração, quando Jesus fala para Paulo assim, Paulo, por que me persegues? Deus fala assim, Paulo, por que me persegues? Paulo fala, quem és tu? Não sei nem quem é. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Quem Paulo perseguia? A igreja. Era quem Paulo perseguia, era a igreja. Aí eu fico pensando assim, sabe, Andrezão, se você amar a igreja,
Se você amar a igreja, você investir por ela. Você se investir por ela. E quando eu falo igreja, estou falando de pessoas mesmo, gente. Estou falando de gente. Se você investir por ela, amar ela, talvez Jesus olhe para você e fale: Vilma, por que tu me ama tanto? Quem és tu? Sou eu, Vilma, quem tu amas. Por que tu me amas tanto, Vilma? Não estou entendendo, Senhor. É porque quando tive sede, tu me deste de beber. Quando tive fome, me deste de comer. Mas eu não entendi, não foi você, foi o irmão da igreja. Feito a ele, Vilma, tu fez a mim. Por que tu me amas tanto, Vilma? Você entendeu o que eu estou falando? Diga amém, amado. Sabe? Aí aqui Jesus fala assim, ó: eu velo pela minha igreja. Vou vir, vou destruir todos aqueles que tentam tirar. Aí Jesus fala assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei maná escondido. O que é maná, mano? A palavra maná quer dizer o que é isso. Repete-me assim, o que é isso? Veio quando eles pegaram o maná assim, começaram a colher e começaram a falar um para o outro: o que é isso? O que é isso? E o que é isso em hebraico é maná, maná. Aí ficou maná. O que é isso? Maná era aquele alimento que eles pegavam todos os dias pela manhã e não podia guardar para a noite. Aí Jesus fala assim: aqueles que continuarem fiéis, aqueles que se arrependerem e derem ouvidos o que o Espírito diz à igreja, o que eu te falo, igreja, se você der ouvido, eu vou te dar um maná que eu escondi para você, igreja. O que é maná, amado? É sustento. Maná é aquilo que nos dá ânimo. Maná é comida, maná é a palavra. E quando eu penso assim, maná escondido, eu penso, amado, em revelações tremendas, em revelações eternas. Quando eu penso em maná escondido, eu penso revelações eternas. E diz assim, ó: também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Coloca para mim, por favor, André, o que eu te pedi. Fala igual a Val, vai lá. Deu. Não é esse não. Esse não é de Pérgamo não, mas pode achar esse mesmo. Oi? Tem outra imagem lá, é bem grande, bem alto. Parece uma montanha. Mas vamos embora lá. Quando fala assim, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nele. É isso aí. Vai, sobe. É muito alto isso. Depois vai procurando outras coisas aqui. O que acontece, amado? Você podia entrar nesse anfiteatro. Vou falar de teatro, tá? Falar anfiteatro. Minha língua hoje não está boa não, para falar não, gente. Acho que vocês já notaram já, está muito preso. Esse teatro, normalmente você pagava para entrar, e pagava muito dinheiro para entrar. Muito dinheiro. Mas existiam aqueles que eram convidados, Renatinho. Convidados. E os convidados não precisavam pagar. E ficava na área VIP. Eu imagino que os que tinham pedra branca ficavam aqui, né? Estavam aqui, por aqui assim, ficavam na área VIP. Os que eram convidados. E como eles convidavam? Como você poderia entrar nesse teatro sem pagar e sentar no melhor lugar? Era dado a cada um deles uma pedrinha branca e escrito o nome da pessoa. E a pessoa tinha direito de entrar, ficar no melhor lugar, sem precisar pagar nada. Aí Jesus fala, Deus isso aqui é fera, gente. A gente às vezes não entende Isaías, como isso aqui, cara, é fera, isso aqui é fera demais. Fala assim, ó: aquele ao que der ouvidos, ao vencedor, darei para ele e também darei uma pedra branca.
A pedra branca, como eu falei, era um direito à entrada ao que vencer. Profetizo que você é esse vencedor. Vai te dar, Jesus está falando, eu vou te dar uma pedra branca, você não vai precisar pagar nada e você entrará no meu reino, no céu. Vai ter o nome, seu nome escrito, e a Bíblia diz que ninguém sabe. Quando chegar no céu, você vai saber o seu novo nome. Quem quer o novo nome? Diga amém. Novo nome, uma nova terra, novo nome. E lá você vai ver qual é o seu nome. Só você vai saber. Jesus falando assim, ó, Jesus conhecia bem, olha o tamanho. Se ver, mostrar, tiver outras fotos, se mostrar, é grande demais isso, amado. Parece uma montanha. Na verdade é uma montanha. Grande demais. Aí todo mundo ali em Pérgamo entendia. Está entendendo? Todo mundo ali em Pérgamo entendia, Jesus está falando que Ele vai me dar, eu vou entrar de graça. De graça. Ao que vencer. Aqui em cima diz assim, aquele que der ouvidos. Lá mais acima diz assim, aquele que se arrepender. Aquele que se arrepender. Aquele que der ouvidos. Esse vai vencer. E Deus vai te dar uma pedrinha branca que vai falar, entra meu filho. Entra meu filho. Entra no meu gozo. Entra meu filho. Entra no meu reino. Entra meu filho. Eu não sei, amado. Esses dias eu fiz o enterro lá da Vilma. E o texto que eu li está em Apocalipse 21, que diz assim, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Olhando para a Vilma, quem conhece, está entendendo o que eu estou falando? Aí eu fico pensando, amado, que tem muita gente que passa por muitos sofrimentos na vida. Muitos sofrimentos. E às vezes a gente passa por sofrimentos na vida. E assim como nessa igreja de Pérgamo, não é fácil. Eu falo da minha vida, mas nunca nada foi fácil. Queria que fosse. Nunca foi fácil. Nunca foi. Desde criança nunca foi fácil. Mas estou vencendo até hoje, mano. E tudo que eu quero perder, tudo que eu não quero perder, é minha fé. Porque eu quero um dia, quem quer um dia pegar essa pedrinha branca e entrar no céu e estar diante do Senhor? Eu quero em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus. Ao que vencer será dado isso. Ao que ouvir, ao que se arrepender, ao que vencer, dar-te-ei uma pedra branca. Vai te dar direito de entrar no céu. Amado, o céu é por graça, mas não foi gratuito. Nunca é gratuito. É grátis, mas não é gratuito. Por que é grátis? Porque já está pago. Mas por que não é gratuito? Porque eu preciso a cada dia, me arrepender, cada dia ouvir, levar a minha cruz, cada dia, todos os dias, Baixa a cabeça, feche seus olhos, todos os dias.